Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, dos versículos 14 a 17. Assim está escrito: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, esse é o texto que vamos meditar nessa oportunidade e vamos falar sobre algum tipo de herança que nós encontramos na palavra de Deus. Somos herdeiros de bênçãos variadas, conforme vamos detalhar logo mais. O texto que li nos afirma Paulo aos irmãos da igreja de Roma, e essa escritura vem para os nossos dias, para o nosso ensino, para a nossa orientação. Ele começa aqui dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus, está aí um sinal característico de que ela é filho de Deus. Nós já observamos aqui qual é o procedimento para se tornar filho de Deus. É crer no Senhor Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e aos que assim fizerem, Deus dá o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome, que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, nascendo de Deus, gerados de novo, pela palavra de Deus, que como semente foi enxertada no coração, ela vai produzir ali elementos e características que vão dar a devida indicação de que agora passamos a ser, tornamos a ser, pela aceitação que Deus fez da nossa vida, de sermos chamados filhos de Deus. E o apóstolo escreve aqui dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Evidentemente que quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Porque o Espírito de Deus não vai guiar quem não é filho de Deus. E quem é filho de Deus não vai ser guiado por um outro Espírito, a não ser o Espírito de Deus. Então, as coisas elas são bem definidas. Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus evidenciam que são, com verdade, filhos de Deus. E ele diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, de subjugar, de cativar, de roubar as liberdades da pessoa, colocar numa atitude de escravidão. Não. Escravidão é a pessoa no pecado, longe da presença de Deus, ele se torna um servo de Satanás. Satanás é cruel, ele escraviza as pessoas, engana, ilude, promete, mas não cumpre. Porque o intento dele é desviar as pessoas de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que vai disso resultar na sua salvação e libertação do poder das trevas.
por isso ele engana. Mas aqui está escrito que não recebeste do espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Porque quem vive na escravidão vive com medo, não tem paz, não tem alegria, não tem segurança, não tem proteção, não tem um momento sequer de sossego. A todo instante é uma perturbação constante. Por quê? Por causa do espírito de escravidão. E ele emplaca na vida das pessoas o medo. E o medo, ele é terrível. Ele acaba com as pessoas. O medo é destruidor. Então está escrito aqui, para outra vez estardes em temor, ou seja, com medo. Mas, uma vez que são filhos de Deus e são guiados pelo Espírito de Deus, recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então nós somos agora adotados por Deus na família divina e recebemos o Espírito de adoção. E esta adoção que Deus fez da nossa vida não é uma adoção parcial. Não, você está sendo adotado e os seus direitos aqui em família, eles vão ser limitados, não. Uma vez que fomos adotados por Deus, ele nos recebeu como filhos, sem nenhuma restrição. E ele coloca diante de nós todo o recurso necessário que pertence a ele, da sua obra, da sua criação, à nossa disposição, para que delas possamos desfrutar como filhos de Deus que somos. Então não somos filhos de segunda classe, somos adotados por Deus, mas que na aliança que Deus fez, ele colocou tudo ao nosso dispor, sem nenhuma limitação. Então aqui está escrito: mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito de Deus, pelo qual somos guiados, o Espírito de adoção que recebemos da parte de Deus, esse mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, não fica nenhuma dúvida. Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me aceitou? Será que as coisas é como dizem ser? Não. O Espírito de Deus testifica. E para que testemunho maior do que este? O Espírito de Deus testificar com o nosso espírito, dando a plena certeza, a convicção e a segurança de que nós somos filhos de Deus. E ele segue dizendo: e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Ou seja, se nós fomos adotados e agora somos filhos de Deus, todos os bens e propriedades que o nosso Pai tem, nós somos herdeiros dela. Nós fazemos parte da herança. Aquilo tudo está sendo entesourado para que no futuro nós venhamos desfrutar daquilo quando tomarmos posse daquela herança. Então está escrito: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Então, há riquezas de Deus como herança que estão reservadas para os seus filhos. Então veja o que é que Deus coloca à nossa disposição. Essa riqueza, essa herança. Por isso nós somos herdeiros de muitas coisas de Deus para nós. Por quê? Se quando estávamos nas trevas, nós éramos herdeiros do pecado, das consequências, da maldição, da condenação, do sofrimento, do desamparo, do ódio, do rancor, da amargura, da insensatez, da prostituição, da imoralidade, do roubo, do vício, do engano. Éramos herdeiros dessas coisas. Mas uma vez que somos filhos de Deus, e as coisas de Deus são certas e ordeiras e verdadeiras, nós agora passamos a ser herdeiros também. E diz aqui: somos herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, aquilo que está reservado como herança a Cristo, nós também temos parte nela. Então nós temos parte na herança de Deus, somos herdeiros de Deus, e na herança de Cristo nós somos co-herdeiros com Ele. Nós partilhamos junto da herança que está em Cristo Jesus. Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo em tudo. Em graça, em amor, em misericórdia, em perdão, em verdade, em fidelidade, em segurança, em proteção, em direção, em tudo. O nosso Deus, ele é rico, ele é transbordante. E nós somos herdeiros destas bênçãos de Deus. E diz, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, ao viver a nossa vida em Cristo, servindo a Ele, com temor, com obediência, com sinceridade, com fidelidade, com verdade, com pureza, com comprometimento, nós seremos também, naquele maravilhoso dia, glorificados para estarmos com o Senhor. E a herança que Deus reservou, nós haveremos de desfrutá-la com o Senhor. Algumas dessas heranças nós desfrutamos no presente. Outras estão reservadas para o futuro. O apóstolo São Pedro, escrevendo na sua primeira carta, do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, está escrito aqui que nós agora fomos ressuscitados através de Jesus para uma herança que tem 3 características fundamentais. Quais são as características dessa herança de que nós fazemos parte agora como filhos de Deus? Esta herança, ela é incorruptível, ou seja, é uma herança que não se corrompe, que não se desfaz, que não perde o seu valor. Segundo, uma herança incontaminável. Não há nada que possa contaminar essa herança. Terceiro, e que se não pode murchar, ela não vai se definhando com o passar do tempo, se desgastando. E ela está guardada nos céus para vós. O Senhor Jesus, quando ensinou aos seus discípulos, ele disse: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça rói, nem os ladrões roubam, e nem elas se desfazem, se contaminam. Que estes tesouros estejam no céu. Lá eles estão guardados. E o apóstolo Pedro escrevendo aqui que ela está guardada nos céus para vós. Nos nossos dias, nós encontramos, quando há uma situação dessa sobre partilha de herança, para que os herdeiros venham tomar posse da herança e desfrutar daquilo que foi conquistado, muitas das vezes eles são levados às barras da justiça e há um desentendimento porque as pessoas não querem aceitar as partilhas. Cada um acha que tem direito um pouco mais do que o outro. E esse questionamento, ele cai nas mãos da justiça e eles ficam jogando aqui, jogando ali, jogando acolá,
e levam anos e anos, e parece que a coisa nunca se resolve. É uma disputa sem fim. E muitas das vezes, quando vai se dar o veredito final, alguns daqueles herdeiros que estavam questionando já não existem mais. Já não tem mais função para eles. Outros, em vida, querem fazer valer o seu direito na herança à sua própria maneira. E como é que alguns fazem? Eles tiram da sua frente as pessoas que estão listadas para serem herdeiros conjuntamente. Então, esta herança, ela vai dividir-se em 2, em 3, em 4, em 5, em 10 herdeiros. Mas existe alguns ali que, não satisfeitos com isso, eles querem tirar algum daqueles herdeiros da linha da herança. E o que é que eles fazem? Eles usam da malignidade. Eles usam do assassinato. Às vezes, contratam alguém para matar determinado herdeiro para que ele não receba a herança de que ele é possuidor. Isso é o coração humano. O coração sem Deus, ele é mau, ele é cruel. Ele sempre quer mais. E não importa a quem ele vai prejudicar, mas ele quer se sair em melhor situação. Diante de Deus, as coisas são diferentes. Diante de Deus, ninguém pode colocar a mão na herança, porque quem distribui esta herança para os salvos é o próprio Deus. Então veja que diante de Deus não há motivo para disputa, para levar as barras da justiça, para que Deus seja obrigado a dar-nos alguma coisa. Não, a herança é dele. Os bens são dele. Ele nos colocou na linha sucessória de herança para desfrutar dessas heranças. Nós passamos a ser herdeiros por graça e misericórdia de Deus. Porque em nós não há nenhum mérito, não há nenhum benefício que nos coloque na condição de sermos obrigados a receber alguma coisa. Não. Tudo é por graça e pela graça. Então, é nesta condição que Deus nos faz herdeiros dos seus bens que estão guardados nos céus. E o adversário não tem poder de tocar nesta herança que Deus preparou para aqueles que o amam, que são guiados pelo Espírito de Deus, que receberam o Espírito de adoção, que têm no seu espírito o testemunho do Espírito Santo, de que são em verdade filhos de Deus e estão agora observando e esperando o momento de Deus chamá-los para que eles desfrutem dessas heranças gloriosas. Então, observe como as coisas de Deus são importantes. A herança, ela tem que ser valorizada. A herança tem um valor significativo muito grande. Heranças não podem ser jogadas fora. Herança não pode ser desfeitas por qualquer coisa. E na maioria das vezes, entre os seres humanos, o que nós mais observamos é que quem construiu patrimônio com tanta necessidade, passando por tantas restrições, tantas dificuldades, mas chegaram a construir determinado número de bens como herança, e quando esta pessoa parte desta vida, os herdeiros não pensam duas vezes. Eles jogam fora a preço de banana aquilo que tem um valor histórico, emocional, familiar na vida de quem construiu. Então os herdeiros, muitas das vezes, eles recebem algo e não dão valor ao que receberam. Eles desprezam. E sabe o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Em vista desta situação, o que é que eles fazem? Ninguém mais quer acumular bens na sua vida. Não querem mais deixar bens, seja em propriedades, em bens móveis ou imóveis,
ou bens financeiros, as pessoas não querem mais deixar isso. E o que eles fazem? Eles vivem de aluguel. Não querem comprar mais nada, não querem se tornar proprietário de nada, para não deixar herança para ninguém. Então esse é o pensamento que tem dominado muita gente neste princípio de século 21. Já pensou se Deus fizesse isso com a herança que ele reservou para os seus filhos? Não, eu vou desfazer da herança e vocês não têm direito de mais nada. Ele pode fazer porque ele é soberano. Mas ele conserva. Está escrito aqui, eu li. A herança Deus guarda nos céus para vós, para mim, para você, para nós, que servimos ao Senhor e permanecendo firmes e fiéis até o fim, nós desfrutaremos destas ricas e preciosas heranças que Deus reservou para os seus filhos. Então, é muito interessante nós avaliarmos isso e saber que, como herdeiros, nós não podemos desvalorizar a herança que Deus tem reservado para nós. Lembra de Nabote, aquele homem no Antigo Testamento? Ele recebeu uma herança dos seus pais, que era uma vinha, e ela estava ao lado do palácio de Acabe, e determinado dia, Acabe vem para ele e diz: dá-me a tua herança. Fez várias propostas. Dá-me a tua herança. Segundo, troca a sua herança, me dá esta, eu te dou um outro pedaço de terra maior que este. Ou se não, diga o preço e eu lhe pago o preço. Nabote pensou, analisou e deu a resposta. Disse: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. É a herança dos meus pais. Nabote estava dizendo que herança não se vende, não se troca, não se negocia, não se desfaz. Herança se conserva. Era isso que Nabote estava fazendo. E como Acabe tinha uma esposa maligna, ela arquitetou um plano, chamou Nabote à praça pública, chamou 2 filhos de Belial, instruiu aqueles 2 filhos de Belial, que são filhos de Satanás, para eles testemunharem contra Nabote, e eles o acusaram. Ele, sendo inocente, foi acusado, e então o que fizeram? Levaram à morte. Quando Nabote morre, Acabe se apropria da herança que Nabote havia recebido de seus pais. Mas veja o valor da herança. Nabote não estava mais lá para defender a herança. Ele foi assassinado, ele foi morto. Acabe sentiu-se senhor da herança. Mas Deus levou lá um profeta e disse que aonde tinha sido derramado o sangue de Nabote, os cães iriam lamber o sangue de Jezabel. Ela ia ser morta e os cães iriam lamber o seu sangue. Sabe o que é isto? Deus valorizando a herança. O cuidado que Nabote teve com a herança de seus pais, e então Acabe não teve cuidado com isso e lançou a mão aonde não devia. E nós precisamos ter muito cuidado quando se trata de herança. Herança tem um significado muito profundo. E não se pode pôr a mão naquilo que é constituído como herança. Agora, biblicamente, nós vamos observar, à luz da palavra de Deus, do que é que nós somos herdeiros. Então, aqui está dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Deus tem heranças para os fiéis, Deus tem herança para o seu Filho, Jesus Cristo. E tanto de Deus como de Jesus, nós estamos incluídos no testamento da herança. Nós fazemos parte desta herança.
E a começar por Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14, assim está escrito: não são porventura todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos aqui, enviados, observem, enviados para servir a favor das pessoas que hão de herdar a salvação. Receber a salvação como herança de Deus. Os que hão de herdar a salvação. Então nós somos, à luz desse texto, herdeiros da salvação. Essa é a primeira herança. Nós vamos falar sobre 7 tipos aqui. A primeira é, somos herdeiros da salvação. Salvação, livramento, libertação, segurança, proteção. Tudo isso, salvação significa. Mas somos herdeiros também, lá em Tito, no capítulo 3, versículo de número 7, está escrito: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Herdeiros. Diz aqui, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros da salvação, primeiro. Segundo, herdeiros da vida eterna, através de Tito, capítulo 3, versículo 7. Então já temos aqui 2 riquezas, a riqueza da salvação, a riqueza da vida eterna, que são como herança de Deus para a nossa vida. Vamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Nos está dito assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Co-herdeiros da graça da vida, ou seja, a graça divina, graça da vida. Então temos aqui como herança a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é rica, ela é abundante, ela é profunda, ela é gloriosa, ela é soberana, ela é majestosa. A graça de Deus veio por Jesus. E por esta riqueza que é a graça de Deus, e Paulo escrevendo em Efésios, ele fala sobre riquezas da graça e riquezas da glória. Então, nós somos participantes dessas riquezas como herdeiros, como quem vai receber alguma coisa neste sentido. Então, herdeiros da graça. Em Hebreus, no capítulo 6, o versículo de número 17. Hebreus, capítulo 6, e o versículo 17. Veja o que está escrito. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Se interpôs com juramento. Então, em quarto lugar, nós somos herdeiros da promessa. Todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e por ele o amém. Então somos herdeiros da promessa. Em quarto lugar. Em quinto lugar,
Vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo de número 7. Assim está escrito: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viu, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós também entramos na arca chamada Jesus. E nesta arca, Jesus, nós também estamos listados como herdeiros da justiça, que é segundo a fé. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne se justificaria. Então, justiça, herdeiros da justiça, que é segundo a fé. Essa é a quinta herança que temos, herdeiros da justiça. Vamos para a sexta, na epístola de Tiago, capítulo 2, e o versículo de número 5. Assim diz: ouvi, meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então, somos aqui agora listados no Testamento como herdeiros do reino de Deus. E por último, em sétimo lugar, em Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 7, assim está escrito: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então veja, que herança gloriosa Deus preparou para os seus filhos. E note que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então já observamos aqui que nós somos herdeiros da salvação, somos herdeiros da vida eterna, somos herdeiros da graça divina, somos herdeiros da promessa, somos herdeiros da justiça, somos herdeiros do reino e, por último, que li, somos herdeiros de todas as coisas. Então, quem perseverar firme e fiel até o fim, quem vencer, o Senhor Jesus disse, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então veja a riqueza que é a herança de Deus para a nossa vida. Então, às vezes nós estamos servindo a Deus e deixamos nos levar por alguma situação, por alguma coisa passageira, corriqueira, e às vezes parece que não tem nenhuma esperança em Deus. E você está fazendo parte de várias heranças que Deus reservou para os seus filhos, e você e eu, como filhos de Deus, estamos listados nesta herança. Então não podemos viver como qualquer um. Nós temos que viver como alguém a quem Deus escolheu, demonstrou o amor, a graça, a misericórdia, ou seja, tirou de nós aquilo que nós merecíamos, colocou em nós aquilo que nós não éramos dignos, mas ele colocou e nos aceitou em seu Filho Jesus, e então esses tesouros e estas riquezas que são constituídas como herança, Deus coloca ao nosso dispor. Então veja quantas coisas nós temos para receber quando chegarmos finalmente à presença de Deus
e vê-lo como ele é, face a face, estarmos para sempre na sua presença. Então, as coisas de Deus, elas são bem definidas, elas são bem claras, estão aqui listadas. Vocês ouviram, eu li as passagens bíblicas, mostrando, evidenciando que ali está a herança. Então não troque a herança de Deus por algo passageiro, por uma facilidade, por uma amizade, por um privilégio duvidoso. Não. Abra mão de tudo, mas não abra mão de ser fiel a Deus. Este é o segredo. Ser fiel a Deus, você vai vencer todas as coisas. E ao vencer, você vai estar apto para receber a herança que Deus reservou para nós. E tornar a lembrar, esta herança é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, mas está guardada nos céus para vós, para nós, que vivemos e servimos a Deus. Então essa herança está guardada. Esse tesouro está lá num lugar que ninguém pode pegar. Não está ao alcance da mão de ninguém. Por isso ninguém pode roubar o que Deus determinou para você, o que Deus determinou para mim, o que Deus determinou para o outro. Não, ninguém pode pegar isto. Os bens materiais, as pessoas os usurpam um ao outro, vendem-se, compram a justiça que é falha, eles compram a justiça e elas dão a sentença favorável a quem não tem direito. É a justiça fazendo injustiça para condenar o inocente. Mas Deus não. Deus é justo. Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Deus não aceita a troca de favores. Deus é fiel. A balança de Deus, ela é justa. Ela não pende mais para um lado que para o outro. A balança pesa corretamente. Ela é justa. Deus é fiel. E se está aqui, conforme me demonstrei nesta oportunidade, isto está acessível a mim e a você. E o que ainda não cumpriu-se, está como promessa, como garantia. Vai cumprir. Porque tudo o que Deus fala, Deus cumpre. Deus não fica infiel em nada. Ainda que nós sejamos infiéis, a palavra diz, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, olha a riqueza que Deus coloca diante de nós. Agora, sabendo desta riqueza, desta herança, destes presentes gloriosos que Deus reservou para os salvos, para os seus filhos, você hoje, ao repousar, já pode repousar tranquilo, confiante, seguro de que a tua vida está nas mãos de Deus, teu futuro está garantido pelo Senhor. As promessas de Deus, as heranças, riquezas de Deus, que Ele, por amor, nos colocou como participante delas, estão garantidas pela fidelidade de Deus. Porque o próprio Deus disse através do escritor aos Hebreus, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo, mas manteve a fidelidade no trato e na promessa. Então vamos relembrar, para não esquecer, fomos constituídos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança que Deus reservou para nós, ela é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. E ela está guardada nos céus. Então, a primeira herança de que fazemos parte é a herança da salvação. Somos herdeiros da salvação. Segundo, somos herdeiros da vida eterna. Terceiro,
somos herdeiros da graça da vida. Quarto, somos herdeiros da promessa. Quinto, somos herdeiros da justiça. Sexto, somos herdeiros do reino. Sétimo, somos herdeiros de todas as coisas. Guarde consigo esta palavra. Valorize a herança que Deus colocou à sua disposição. Não troque por nada. Não se venda. Siga em frente. Seja fiel, ainda que sofrendo, ainda que ameaçado, ainda que colocado em desprezo, no anonimato. Não se preocupe. Deus te conhece. Deus sabe o teu caminhar. Deus sabe onde te encontrar. Deus alenta hoje o teu coração. Deus renova o teu espírito. Deus fortalece a tua alma. Deus enriquece a tua fé com estas heranças gloriosas que estão preparadas. Levante-se, caminhe com alegria, caminhe com amor, com dedicação. Deus espera isto de quem é herdeiro das bênçãos que Ele preparou. Que assim possa ser com a vida de cada um de nós. E que Deus possa abençoar-nos e em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.